Glória a Deus, boa noite, irmãos, tudo na paz? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Diego passando por aqui, gravando aqui, realizando essa live aqui com vocês. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Poxa, quanto tempo, eu não passo aqui, apesar que recentemente eu gravei aqui, eu fiz uma live com vocês, e hoje estou aqui para poder dividir com vocês aqui uma palavra, algo que Deus ele tem colocado no coração e que eu tenho a certeza que vai edificar. O que eu vou tratar com vocês é um assunto que já há 2 domingos eu comecei na igreja, falando sobre o seminário da caminhada cristã. Eu tenho falado muito sobre esse assunto e tem sido maravilhoso. Tem sido lindo o que Deus está tratando com a igreja. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que Deus ele está redirecionando o olhar da sua igreja, dos seus discípulos, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que são de Cristo, daqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus. Daqui a pouquinho eu vou dividir uma palavra aqui com vocês que vai ser uma bênção, tá certo? Você pode ir entrando aí, em nome de Jesus. Desde já, você já pode deixar o seu nome e o nome de alguém para oração, tá bom? Você pode deixar o seu nome e o nome de alguém para oração, porque daqui a pouco eu irei orar junto com o Senhor e com a senhora, tá bom? Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção esse momento aqui em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo contigo, talvez o seu dia hoje começou um pouco difícil, O pastor começou triste, começou com bastante dificuldade, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a Bíblia diz que os impossíveis aos homens não são impossíveis para Deus, tá? Talvez você já começou um dia com uma situação muito difícil, então creia, Creia que Deus ele é poderoso para reverter. Basta você olhar para a palavra dele, verificar o que a Bíblia diz ao seu respeito, tá bom? Olha, compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Daqui a pouquinho eu tenho uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. E deixa eu falar uma coisa importante também. Quarta-feira agora, nós estaremos na casa de Deus. Quarta-feira é a quarta-feira da família, Quarta-feira da família. Eu tenho convocado todas as pessoas, principalmente os membros da igreja, para aqueles que comparecerem na igreja nessa quarta-feira, que eles possam levar a toalha de mesa, principalmente aquela toalha de mesa que a pessoa vai usar na sua ceia de Natal, tá bom? Principalmente essa toalha de mesa que as pessoas irão usar na ceia de Natal. Por quê? Porque nós vamos pedir para Deus abençoar, colocar ali a unção dele, o poder dele. Vamos orar pedindo para Deus colocar paz. Olha que coisa importante. Nós vamos pedir para Deus, meu irmão, colocar a unção da harmonia. Quantas pessoas, nem nesse período de festividade, a pessoa, por exemplo, consegue viver em harmonia, consegue viver em paz. É uma briga, é uma discussão e etc. Então nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Deus, vamos pedir para Jesus abençoar e pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer. Então quarta-feira agora, você que for à igreja, leve, tá bom? Leve consigo aquela toalha de mesa. Você leva numa sacola, você leva na sua bolsa, não sei como que você vai levar, você leva e na hora da oração nós iremos apresentar a Deus e pode ter certeza, esse Natal, esse final de ano será uma bênção para você e para sua família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Isso, compartilha aí com o máximo de pessoa, tá certo? Não esqueça de deixar o seu nome aí, porque daqui a pouquinho eu vou orar com você.
tá certo? Daqui a pouquinho eu vou orar com o Senhor e com a senhora e Deus vai abençoar. Está aqui conosco a irmã Laísa. Boa noite, a paz. Irmã Laísa, Deus abençoe. Em nome de Jesus, boa noite, a paz. Quem mais está aqui conosco? Isso, vai deixando aí o seu boa noite aí, em nome de Jesus. Deixa também o seu pedido de oração, tá bom? Deixa também o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu quero orar por você, eu quero interceder por você e Deus vai abençoar, tá? Prepare também aí, ó, o seu copo com água. Tá aqui uma xícara que eu ganhei, né? Então, tá aqui com água em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração com um copo com água e Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus, tá certo? E então, quarta-feira, nós estaremos ali na casa de Deus, em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós teremos também o nosso culto de Natal, um único horário só, às 10 horas da manhã. Tá certo? Então, sexta-feira, dia 25, teremos aí o nosso culto das 10 horas da manhã, tá? Que vai ser na sexta-feira, dia 25. O nosso culto de Natal. Vai ser lindo, vai ser muito abençoado. Quem mais está aqui conosco? Está aqui conosco a irmã Geralda. Boa noite, pastora, paz do Senhor. Boa noite, irmã Geralda. Deus abençoe. Quem mais está aqui conosco? Vai entrando, vai deixando aí o seu boa noite, em nome de Jesus. Já vai compartilhando, vai enviando aí para as pessoas, tá bom? Para a sua família, em nome de Jesus. E Deus vai nos dar a vitória, tá certo? Você que tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse, se você pode, né? Às vezes você está no trabalho, às vezes você está voltando do trabalho, não sei, mas se você pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 24, eu comecei essa mensagem ontem na igreja, e ontem tivemos um culto assim maravilhoso, foram 3, né? Foram 3 cultos maravilhosos, meu irmão, como que Deus abençoou. Está aqui conosco a irmã Silvana, boa noite, pastor. Boa noite, irmã Silvana. Está aqui conosco o irmão Fábio. Boa noite, igreja. Nosso pastor Diego. Elane, a paz. Irmão Fábio, Deus abençoe o senhor e toda a família. Está aqui conosco também a irmã Tamires. A paz, irmã Tamires. Deus abençoe. Quem mais está aqui conosco? O irmão Fábio mandando aí os nomes para a oração. É isso aí, minha gente. Vai mandando os nomes para a oração, porque daqui a pouquinho, tá certo? Eu quero orar por você. Está aqui conosco o irmão Cleito. Boa noite, pastor Diego, esposa. Boa noite, igreja. A paz a todos. É isso aí. Boa noite, irmão Cleito. Deus abençoe. Quem mais está aqui conosco? Isso, vão entrando, vai deixando aí seu boa noite, em nome de Jesus. Está aqui conosco o Joelson Lopes. A paz, pastor, irmão Joelson. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Está aqui conosco também a irmã Francilva. Boa noite, pastor e Elane. Em nome de Jesus, irmão Joelson. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé e Deus vai abençoar. Tá certo? A irmã Maria Cardoso, boa noite, pastor Diego. Irmã Elane, a paz. Oração por mim, que estou faz tempo com dor no corpo. Então, daqui a pouquinho, irmã Maria Cardoso, nós iremos fazer a oração. Tá certo? Preparou a tua Bíblia aí? Mateus capítulo de número 24. O versículo é o de número 1. Eu trouxe essa mensagem ontem para a igreja, irmãos, e conforme eu expliquei, eu falei agora há pouco para vocês, nós estamos, aliás, eu comecei no domingo retrasado, o seminário da caminhada cristã, e eu tenho tratado com a igreja um assunto muito importante sobre a caminhada do cristão, a caminhada com Cristo, né? E caminhar com Cristo não é um mar de rosas, até porque isso a gente já ouviu da boca de Jesus. Jesus disse o seguinte, ó, no mundo tereis aflições, então não tem como fugir disso, não tem como alguém falar assim, ó, vim para Jesus é um mar de rosa,
vir para a igreja, olha, é um mar de rosa, você vai ficar intocável. Não, isso não é verdade. Porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou: no mundo tereis aflições, só que tem um porém. Eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, ele sabe como vencer. Então, se eu quero vencer, eu não posso ficar distante de Jesus. Eu não posso ficar distante da sua palavra. Quem quer vencer tem que aprender com quem venceu. É assim que funciona. Então, se eu quero me tornar mais do que vencedor, eu tenho que estar perto de quem entende o que é vencer e de quem é um vencedor. Então, Cristo, aqui, enquanto ele esteve aqui neste mundo, meu irmão, ele foi um vencedor, ele foi mais do que vencedor. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, né? Mas em nada pecou. Então, Jesus, ele sabia vencer o inimigo, né? Ele sabia vencer o inimigo. Então, se eu quero vencer, eu preciso grudar em Jesus. Bom, eu tenho tratado sobre a caminhada com Cristo. No Mateus capítulo 24, nós temos aqui um episódio que envolve Jesus e que envolve os seus discípulos, tá? Então, Mateus 24, versículo 1, a Bíblia diz assim para nós: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que coisa interessante. Jesus, ele estava no templo, e quando Jesus ele sai do templo, logo os seus discípulos falam para Jesus o seguinte: Jesus, mostram para ele, olha a estrutura desse templo, olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa, olha como que esse templo, ele é grande, ele é bonito, ele é maravilhoso. E Jesus então percebeu uma coisa nos discípulos, que às vezes ele percebe em nós, que é a questão do nosso olhar. Jesus ouviu os discípulos, Jesus prestou atenção naquilo que os discípulos estavam falando, talvez até de forma assim, espantados, né? Olha o templo, aquela coisa toda. E Jesus os ouviu. Eu entendo que os discípulos estavam tentando direcionar o olhar de Jesus para a estrutura das coisas deste mundo. E o mundo nos oferece, irmãos, muitas estruturas, né? Às vezes, o mundo ele oferece para a pessoa uma determinada estrutura financeira. Só que para a pessoa ter essa estrutura financeira, a pessoa vai ter que mentir, né? A pessoa vai ter que, por exemplo, puxar o tapete do outro e etc. Então os discípulos começam a mostrar para Jesus: olha Jesus, olha o tamanho disso, olha isso aqui. E foi mostrando para Jesus. E Jesus foi ouvindo os discípulos, foi prestando atenção, mas o que vai determinar se Jesus concordou ou não com aquilo que os discípulos estavam mostrando para eles, está aqui na resposta que Jesus ele deu, né? Naquilo que Jesus falou para os seus discípulos. No versículo 2, vai explicar o seguinte, ó: Jesus, porém, lhes disse. Então, o que Jesus disse para os discípulos? Para esses discípulos que estavam encantados com a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Tudo que vocês estão vendo aí, ó?
O que vocês estão vendo, eu também estou vendo. Isso aqui é importante a gente observar, irmãos, porque Jesus perguntou para os discípulos: não vê de tudo isso? O que vocês estão vendo, eu também estou vendo. Estou vendo. Olha, irmão, o que nós estamos passando, Cristo já passou. O que nós estamos enfrentando, Cristo já enfrentou. Pastor, eu tô debaixo de uma angústia muito grande. Jesus também ficou angustiado. Pastor, eu me vejo sem saída. Teve situações em que Jesus também se deparou assim. Parecia que não tinha jeito, mas teve. Pastor, eu me sinto às vezes muito fraco. Jesus também se sentiu assim. Quando lá no Getsêmani, o lado humano de Jesus quis aparecer, sabia que o momento dele de ir para a cruz estava chegando. Jesus ali, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha o lado humano de Jesus que apareceu. Mas Jesus venceu. Então, o que eu estou passando, o que você está passando, o que nós estamos passando, não é novidade para Jesus. Então os discípulos estavam ali: Senhor, olha o templo, olha a estrutura do templo, olha que coisa bonita, olha isso, olha aquilo. E Jesus então perguntou: está vendo tudo isso? Bonito, né? Encantador, não é? Mas olha a resposta de Jesus: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Parece que Jesus jogou aqui um balde de água fria nos discípulos. Parece que Jesus fez com que os discípulos colocassem os pés no chão novamente. E é isso que Cristo está fazendo, irmão. Tem muita gente que está muito encantado com as estruturas do mundo. E o diabo gosta disso. O diabo não quer que a pessoa conheça a palavra, se interesse pela palavra. Mas o demônio, ele faz a pessoa se encantar. Eu, por exemplo, eu costumo explicar na igreja. Irmãos, quando eu comecei na igreja, eu comecei a frequentar os cultos, olhando assim, não tinha algo que me encantava. Poxa, eu estou na igreja, mas as coisas do mundo parecem ser mais atraentes. E quando Jesus disse para os discípulos o seguinte: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, tem duas coisas aqui que Jesus está ensinando. Primeiro, não fica preso a essas coisas não, que isso aqui é passageiro. Vocês têm que prestar atenção naquilo que é eterno. Porque isso aqui um dia vai acabar. Isso aqui um dia vai cair tudo no chão. E é verdade, irmão. É verdade, minha irmã. Tem coisas que você tem que prestar mais atenção. Tem coisas que são eternas, começando pela nossa alma. Quantas pessoas não estão prestando atenção na sua vida espiritual? Quantas pessoas não estão prestando atenção no seu relacionamento com Deus? Quantas pessoas não estão prestando atenção à forma, à maneira com que elas estão andando ou servindo a Deus? Nessa estrutura, a pessoa não está investindo. Mas quanto a estrutura do mundo, da parte dessa pessoa, está tendo um investimento. Então, quando Jesus dá essa resposta para os discípulos, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: olha, tira o teu olhar disso. Não fique encantado com isso, não. Irmãos, não se encante com as estruturas desse mundo. Por quê, pastor? Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. E o segundo ponto que eu entendo aqui, quando Jesus ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus estava
redirecionando o olhar dos seus discípulos. Eu comentei sobre isso na igreja ontem, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que, se você souber aproveitar esse tempo, nós estamos vivendo um período, é um período de luta, é um período de dificuldade, mas preste atenção que eu vou te dizer. Por mais que estejamos enfrentando um período de lutas, por mais que estejamos enfrentando um período de batalhas, é fato que existe o problema, mas preste atenção nisso aqui. Mas também é fato que é um tempo da visitação de Deus. E Deus está visitando a sua igreja. Deus está visitando o seu povo. Meu irmão, Deus está redirecionando o olhar daquele que conhece a sua palavra. Alguma coisa tem te encantado? Alguma coisa está tirando o teu olhar da palavra, como aconteceu com Demas, lá em 2 Timóteo 4,10. No 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 9, Paulo escreve uma carta para Timóteo, dizendo para o Timóteo: vem depressa. No versículo 10 ele explica por quê. Porque Demas me abandonou, Demas me deixou na mão. Por que Demas fez isso, Paulo? Demas fez porque ele amou o presente século. Agora, para que Demas pudesse ter amado o presente século, o que aconteceu? O mundo, a estrutura do mundo, prendeu o olhar do Demas. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que Deus está redirecionando o olhar do seu povo. Os discípulos estavam olhando para a estrutura do templo. Jesus poderia ter dito: olha, muito bonito mesmo, bacana, mas Jesus sabia, irmão, que aquilo ali era momentâneo, aquilo ali não era eterno. Tem coisas que merecem mais a nossa atenção, tem coisas que nós precisamos fixar mais o nosso olhar. Então Jesus, ao dizer para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra, Jesus está dizendo o seguinte: não se encante com isso. Isso vai acabar. Irmãos, tem gente que sempre está atento ao corpo. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo, né? Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua aparência. Não, você tem que cuidar da sua aparência. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você é uma pessoa que cuida mais da aparência, se o seu investimento é mais na aparência, tem gente que vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Ué, mas tem dinheiro para comprar um monte de shampoo? Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, mas tem dinheiro para comprar perfume caro. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro, mas tem dinheiro, entenda bem, irmão, para assinar uma Netflix, para assinar qualquer outro meio aí, para assistir um filme. Paga por mês. Quer dizer, sempre daremos uma desculpa para aquilo que não temos interesse. Então, se você é uma pessoa que investe mais no natural do que no espiritual, você é uma pessoa que está investindo naquilo que é passageiro. Você tem que investir na sua alma. Pastor, eu não tenho uma Bíblia. Propõe no teu coração, a partir de agora, eu vou comprar uma Bíblia. Entra aí na internet. Compra uma Bíblia. Pastor, perto da minha casa tem uma livraria evangélica. Vai lá, compra uma Bíblia. Investe em você. Investe no teu espírito, na tua alma que é eterna. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa relaxada. Não é isso. Mas essa resposta de Jesus, essa palavra que Jesus deu aos discípulos, foi para que eles tirassem um olhar disso.
Talvez eles estavam falando para Jesus a respeito do templo, com os olhos até brilhando. Senhor, olha a estrutura, olha como que esse templo é encantador, olha como que esse templo é bonito. E Jesus olhando aquilo e talvez pensando, eles estão prendendo o olhar deles naquilo que é passageiro. Jesus disse o seguinte, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra, isso vai cair. Isso vai ser destruído. Isso não é eterno. Agora, irmãos, tem coisas que é eterno. E volto a dizer, a nossa alma, a minha alma, a tua alma é eterna. E eu te faço uma pergunta. Você tem investido na sua alma, assim como você investe no seu corpo? Você tem investido no seu espírito? Você tem investido nas coisas espirituais, como você investe nas coisas naturais? Porque a Bíblia diz que Jesus crescia fisicamente e ele se fortalecia em espírito. Olha o equilíbrio. Olha o equilíbrio que Jesus tinha. À medida com que Jesus ia crescendo fisicamente, as tentações iriam aparecendo, as lutas iam aparecendo, porque quanto mais você cresce, mais responsabilidade você vai adquirindo. Uma criança de 3 anos de idade não sabe o que é pagar a conta de luz, não sabe o que é pagar a conta de água, não sabe o que é fazer compra, não sabe, meu irmão, entenda bem o que é trabalhar para colocar o recurso financeiro dentro de casa, não sabe, mas quando faz os seus 18, 19, 20, 25 e assim sucessivamente, então as responsabilidades da vida virão. Então, o que eu quero te mostrar com tudo isso? O que Jesus está nos mostrando com tudo isso? Tire os seus olhos daquilo que é passageiro. Tire os seus olhos daquilo que é passageiro. Está aqui conosco a pastora Verônica Araújo, da IGD. Deus te abençoe, pastora Verônica. Deus abençoe a senhora também, em nome de Jesus. A pastora, qual é o local da sua igreja, pastora? Por gentileza. Está aqui conosco o povo de Deus participando aqui da nossa live, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Aí o versículo 3 vai dizer o seguinte. O versículo 3 vai dizer o seguinte. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, olha só, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, vamos entender isso aqui, ó. Olha que coisa bonita. Jesus, então, Londrina, né? Pastora Verônica, lá de Londrina. Deus abençoe a senhora, a pastora, a família e o rebanho aí de Cristo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Aí Jesus, ele deu essa palavra para os discípulos. E depois Jesus estava a sós, estava ali reservado. E os discípulos percebendo, IGD Ouro Branco, Zona Sul, né? Nome de Jesus, Deus abençoe. E os discípulos percebendo que Jesus estava a sós, os discípulos que estavam cheios de dúvidas, porque quando Jesus disse o seguinte, ó, não ficará pedra sobre pedra, pela estrutura, irmão, muitos questionamentos vieram à mente dos discípulos. Por exemplo, a Bíblia está dizendo aqui, ó, o versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Essas coisas o quê? Quando que vai cair esse tempo? Quando que vai acontecer isso que o Senhor mencionou, que não vai ficar pedra sobre pedra? Aí outros perguntavam o seguinte: e que sinal haverá da tua vinda? E o outro: e do fim do mundo? Então, muitos questionamentos eles fizeram para Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te ensinar algo como um servo de Deus. Quando você tiver com dúvidas, eu vou usar até uma linguagem aqui popular, até falei isso no culto ontem. Eu disse assim: quando você estiver meio bolado, desculpa do termo que eu estou usando, um termo meio esdrúxulo assim, né? Quando você estiver meio bolado da vida, sabe, cheio de dúvidas, faz o que os discípulos fizeram. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Sabe, quando você estiver cheio de questionamento, vai para a Bíblia. Eu estou com questionamento, sei lá, do curso que eu estou fazendo. Uma hora eu estou feliz nesse curso, outra hora não estou feliz. Sei lá, em relação ao meu trabalho. Uma hora eu quero seguir carreira, outra hora eu não quero. Sabe? Em relação à vida sentimental. Uma hora eu acho que vai ser o fulano. Outra hora eu não sei. Sabe? Cheio de questionamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem atitude que os discípulos disseram. Eu fico imaginando os discípulos falando, olha a estrutura do templo e tal, e tal, e tal, e Jesus assim, não vai ficar pedra sobre pedra, e Jesus saiu andando. Jesus saiu andando, irmão, e colocou ali um ponto de interrogação na cabeça deles, e eles querem saber de uma coisa? Não, vamos atrás, vamos atrás, porque Jesus tem que explicar isso para a gente. E eles foram. E Jesus respondeu para eles? Pastor, respondeu. Jesus explicou tudo para ele. Não importa qual seja a tua indagação. Em nome de Jesus, Deus tem resposta para a tua indagação. Às vezes a resposta dele é sim. Às vezes a resposta dele vem em forma de não. Mas também, às vezes a resposta de Deus, sabe qual que é? Silêncio. O silêncio também é uma resposta. O não é uma resposta. Deus só não trabalha com um talvez. O ser humano, ele trabalha com um sim. O ser humano, ele trabalha com um não. O ser humano trabalha com o vou pensar. E o ser humano também trabalha com o talvez. E também com o silêncio. Deus não. Deus trabalha com sim. E Deus trabalha com não. Mas Deus trabalha também com silêncio. O silêncio é uma resposta de Deus também. O silêncio é uma resposta de Deus. Se nós prestarmos atenção no silêncio de Deus, a gente vai saber o que tem que fazer. Então você está meio bolado aí da vida? Você está meio cheio de pontos de interrogação? Pastor, eu estou. Vai lá ter um particular com Jesus. Os discípulos foram ter um particular com Jesus. Há quanto tempo você não tem um particular com Jesus? Há quanto tempo você não tem um particular com Jesus? Há quanto tempo nós não temos um particular com Jesus? Sabe, para poder se derramar diante dele, abrir o coração, dizer para Deus, Deus, eu estou sentindo isso. Está escutando o barulhinho da chuva? É chuva com força aqui, irmãos. Aonde que vocês estão aí? Está chovendo? Tem gente que é aqui do bairro, né? Da região aqui da zona sul de São Paulo. Para cá está chovendo, olha o barulhinho da chuva aí. Né? Mas voltando aqui ao nosso raciocínio.
Jesus então estava lá, eles foram ter um particular com Jesus. Aí quando eles fizeram todas essas indagações, meu amor, dá para encostar um pouquinho? Só para não ficar do barulho, né? E quando eles foram lá, só deixa só um pouquinho aberto só, para entrar um ventinho, isso, obrigado. E quando eles fizeram essas indagações, Jesus então deu uma resposta. E eu vou tocar nesse assunto com vocês aqui, porque isso aqui vai nos ajudar bastante. E eles indagaram quando seria o fim, qual seria o sinal, e etc, etc, etc. No versículo de número 4, tem uma resposta de Jesus aqui, ó. No versículo de número 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes. O que Jesus disse? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Se a gente lê assim por cima, parece que a resposta que Jesus deu não tem muito nexo. Porque eles perguntaram quando que seriam essas coisas, eles perguntaram a respeito dos sinais, né? E a resposta de Jesus não foi muito direta no que eles queriam ouvir, não. Mas Jesus está ensinando uma coisa muito importante aqui. Lembra do que Jesus disse do templo? Jesus disse o que do templo? Ó, não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus estava dizendo o seguinte, ó, não fica preso nisso não. Tira os olhos disso, isso é passageiro. Agora Jesus diz o seguinte, ó, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mas o que tem a ver com os sinais que nós pedimos? O que tem a ver com a pergunta que nós fizemos, quando será o fim? Aqui Jesus já ensina uma outra coisa, que antes da queda, eles não estavam querendo saber da queda? Jesus não disse que não ficaria pedra sobre pedra? Eles não estavam querendo saber quando que tudo aquilo ali iria cair? Eles não estavam querendo saber quando que seria o fim? Quais seriam os sinais que seriam adiantados e que diante desses sinais eles teriam uma noção, bom, está acontecendo esses sinais e então quer dizer que o fim está perto. Porque se você estudar depois, não dá tempo de estudar tudo, mas se você estudar o capítulo 24, você vai entender de alguns sinais aqui. Isso aqui são os princípios de dores. Não é o fim. Não é o fim, mas é o princípio. Jesus então diz o seguinte, acautelai-vos, em outras palavras, dizendo, presta atenção. E depois, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus mostrou para os discípulos o seguinte, ó, antes da queda, antes da volta do meu Pai, tem algo que vai acontecer antes e que já está acontecendo. O quê? Rede de engano. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Não fica preocupado quais são os sinais. Não fica preocupado quando que o Pai vai voltar, coisa que só Ele sabe. De vez em quando tem alguns doidos, de vez em quando surgem alguns malucos, com espírito de adivinhação, fazendo os seus cálculos loucos, e dizendo em tal dia, em tal ano, em tal mês, em tal semana, Cristo, o Pai voltará. Nem anjo sabe, nem o Filho sabe, o único que sabe é o Pai. O Filho não sabe, os anjos não sabem. Se o Filho não sabe, se os anjos não sabem, se não foi revelado para o Filho, se não foi revelado para anjo, vai ser revelado para mim e para você, irmão? Já parou para observar isso? Se não foi revelado para o Filho, se o Pai não revelou para o Filho, se o Pai não revelou para os anjos, vai revelar para mim, vai revelar para você? Não.
Não cai nessa. Olha o engano aí. Então Jesus diz o seguinte: vocês estão me perguntando quando que vai ser o fim? Vocês estão me perguntando quais serão os sinais? Ei, não fica apreensivo com isso não. Tem outras coisas que vocês devem prestar atenção, que antes da queda virá o engano. Irmãos, eu tratei isso na igreja ontem. Satanás está jogando a rede de engano. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas o diabo está enganando, assim como enganou os nossos primeiros pais, que foram Adão e a Eva. A serpente disse para Eva: certamente não morrerás. Em outras palavras, ela deu uma garantia mentirosa para Eva. Se fosse nos dias de hoje, como é que seria olhar nos olhos e dizer: eu te garanto que não vai acontecer nada. Eu te garanto que não vai acontecer nada. E quantas pessoas, irmãos, estão caindo na rede de engano de Satanás. Algumas pessoas até acreditam. Você sabe no que as pessoas acreditam? Tem gente que acredita, irmãos, que quando, olha, eu já fui batizado, uma vez salvo. Não. Aonde que você leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Você percebeu? A palavra será salvo. A Bíblia não diz que quem crê e for batizado é salvo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Você sabe o que significa essa palavra será? Irmão, todo dia tem que lutar pela salvação. Todo dia eu tenho que lutar pela minha salvação. Não é porque eu sou pastor que está tudo garantido não, irmão. Não é porque você é obreiro que está tudo garantido não. Não é porque você tem carteirinha de membro que está tudo garantido não. Não é assim que funciona. Quem crer e for batizado será salvo. Então todos os dias eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que lutar pela salvação, querido. É o que Deus está mostrando. Cuidado com a rede de engano. Cuidado com essa história. Que Deus te entende, irmão. Pastor, Deus me entende. Pastor, Deus sabe das minhas necessidades. Pastor, Deus sabe por que eu sou assim. Irmão, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que Deus entende? Deus entende o que Ele falou. Deus entende o que está na Bíblia. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com o ser humano. Você sabe quando que Deus passa a ter compromisso comigo? Sabe quando que Deus passa a ter compromisso com você? A partir do momento em que passamos a ter compromisso com a sua palavra. Uma árvore, o tronco de uma árvore, ela só tem compromisso com o galho, de nutrir aquele galho, se aquele galho tiver naquele tronco. Naquele tronco. Então, meu irmão, é o tronco, são as raízes, é o tronco, é o tronco que alimenta, é a raiz. Então, se aquele galho estiver no tronco, ele vai ser nutrido, ele não vai secar. Mas a partir do momento em que aquele galho ele é cortado do tronco, aquele tronco já não tem mais compromisso de nutrir aquele galho. E aquele galho que foi cortado do tronco, ele já não consegue receber. Você sabe por quê? Porque um foi desligado do outro. Cuidado, querido. Eu só serei alimentado por Deus a partir do momento que eu tiver vinculado à sua palavra. Se eu estiver desvinculado da palavra de Deus, de forma alguma, Deus terá compromisso comigo. Então, essa resposta de Jesus aqui ainda
ainda que pareça uma resposta desconecta, não está desconectada não. Jesus não falou algo desconexo não. O que Jesus falou tem todo sentido. Antes da queda, antes do fim, o engano vai vir. Você sabe o que eu entendo, irmãos? A pior coisa que tem é a pessoa se auto-enganar, se auto-sabotar. Não faça isso com você. Não se sabote, não. Não viva no auto-engano, não. Tem pessoas que estão dizendo o seguinte: mas eu não estou podendo ir na igreja por causa disso, daquilo. Mas se você vai em outro, se você visita a sua família, se você recebe parente na tua casa, se você vai fazer feira, se você vai ao supermercado, o que está acontecendo? Você está se enganando. Você está se enganando. Quer dizer que para ir para a casa de Deus o mal pega, mas para fazer outras coisas o mal não pega? Ué. Olha como que o diabo já começa a enganar a pessoa. Claro que há casos que a pessoa está num grupo de risco muito sério, mas se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu corro para lá, se eu corro para cá, o que me impede de estar na casa de Deus? O que me impede? Olha a rede de engano que Satanás ele está lançando. Olha a rede de engano. E quantas são as pessoas que estão ouvindo a voz da serpente? O que a serpente disse para Eva? O que a serpente disse para Eva? Certamente não morrerás. Hoje a serpente não está dizendo, o diabo não está dizendo para a pessoa assim, certamente não morrerás. Não. Ele está colocando no coração da pessoa, sirva a Deus do teu jeito. Ele sabe, ele te entende. Deus não é esse Deus tão rude, não. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe por que você não perdoa. Ele sabe por que você tem ódio no coração. Deus sabe, e a pessoa se conforta com isso. A pessoa é consolada por isso. Às vezes, o diabo usa até alguém para falar para a pessoa, Deus sabe por que você é assim. Mas a Bíblia está dizendo totalmente diferente. Bom, eu sou limitado em palavras, mas senti de Deus de dividir essa palavra com o Senhor e com a senhora. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor Deus, Ele está redirecionando o olhar da sua igreja. Não fique preso à estrutura deste mundo. Não fique preso, não fique ansioso pelo futuro, mas preste atenção no presente. O período que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, é um período de engano. É um período em que a serpente está dizendo assim, certamente não morrerás. Certamente você não vai perder a tua salvação. Certamente Deus te compreende. Hoje nós estamos vivendo nesse período em que o diabo, ele está usando muito essa palavra certamente. Ele se coloca na posição de certo, mas o diabo ele não tem nada de certo. O certo, o perfeito é Deus. Amém? Bom, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já preparou o teu copo com água aí? Prepara o teu copo com água. Você que preparou o teu copo com água, ou você que está preparando, coloca um ok aí, por favor, em nome de Jesus, tá? Isso, para a glória de Deus. Nós vamos colocar um louvor aí. Não sei se vai dar para você ouvir. Hoje eu estou sem o meu fone aqui. Eu não sei se vai dar para ouvir, né? Mas coloca esse como na primeira vez. Isso, do lado aí. Isso. Eu não sei se vai dar para você ouvir bem aí, mas vamos colocar um louvor aí. Em nome de Jesus. Isso.
Ó, vai compartilhando, viu? Compartilha essa live que tem muita gente que precisa ouvir isso. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. É isso aí, minha gente. Vamos compartilhando. Manda no grupo da família, os amigos. Fica tudo colorido. Pede para Deus. Faz outra vez. Redireciona o nosso olhar, Jesus. Faz outra vez. Como na primeira vez. Primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Irmã Dorinha, pastor, ore pela minha irmã. Manda-me de novo. Vamos orar, irmã Dorinha, em nome de Jesus. Ó, prepara o copo com água, hein? Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez, Glória a Deus. Glória a Deus. Vai mandando os pedidos aí, gente. Pode mandar um nome para oração. Daqui a pouquinho vamos orar. escuta o clamor. Em nome de Jesus. Faz-me morrer das coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Assim que você preparar o copo com água, me dê um ok, por favor, tá bom? Já já iremos orar. Que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. É isso aí, minha gente. Faz outra vez. Como na primeira vez. É isso aí, nós vamos fazer oração. Em nome de Jesus. Você preparou aí o teu copo com água? Em nome de Cristo, segure ele, por favor. Você que tem a sua garrafinha com água, já segure também, peça de roupa, fotografia, que nós vamos fazer a oração. A irmã Laísa colocou quem? A irmã Fran, o irmão Zé colocou também. Vamos fazer a oração da fé, queridos? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, Pai, aqui estamos, nesta noite. Assim como lá fora cai uma chuva gostosa, uma chuva boa,
Cai a chuva que a terra precisa, Pai. Nós pedimos também, derrama chuvas no nosso espírito. Tem espírito que está seco, está como uma terra seca, precisando da água, precisando ser banhado, Pai. Meu Deus querido, meu Deus amado, nós aqui estamos, Pai, porque a Tua palavra falou conosco. O Senhor veio para redirecionar os nossos olhares. Quem sabe, meu Deus, essa palavra não falou com pessoas que estavam olhando muito para o problema, pessoas que estão olhando muito para a dificuldade, pessoas que estão olhando só para o lado ruim das coisas, pessoas, meu Deus, que só olham defeitos dos outros, a esposa que só sabe olhar o defeito do marido, só traz à tona o defeito, o marido que só traz à tona os defeitos da esposa, não consegue enxergar a qualidade, não consegue enxergar o lado bom. Meu Deus querido, meu Deus amado, quantas pessoas, Pai, estão com o olhar contaminado, meu Deus, aonde olha vê maldade. Tem um ditado que diz, é a famosa pulga atrás da orelha. Tem gente que não está com uma pulga atrás da orelha, não. Tem gente que está nos olhos, aonde vai. Tudo para que a pessoa olha é um olhar desconfiado. Pai, pessoas que não param em igreja alguma, entram numa igreja com um olhar desconfiado, sempre desconfiado. E isso está atrapalhando essa pessoa de viver uma comunhão contigo, meu Deus. Isso está atrapalhando essa pessoa de ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Ah, Espírito Santo, toca nesta pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa, Pai. Coloca colírios nos olhos dessa pessoa. Assim como o Ananias, ao orar por Saulo, escamas caíram de seus olhos. Tira, Pai, tira, meu Deus, todo embaçamento dos olhos dessa pessoa. Às vezes, Pai, é um problema físico, é um glaucoma, meu Deus, é um problema no globo ocular, é um embaçamento, é uma diabetes que está provocando a cegueira. Meu Deus, toca agora, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que estão enviando o nome para oração, pessoas, meu Deus, que estão de todos os lados, de São Paulo, de outros estados, pessoas que estão me acompanhando agora e pessoas que vão me acompanhar depois. Eu oro por cada pedido de oração e eu digo para você, demônio, solta da saúde dessa pessoa, sai do espírito dessa pessoa, da visão desta pessoa, essa visão negativa, essa visão maliciosa, essa visão maldosa. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e vai embora. Pai, redireciona o olhar de cada irmão. Pede isso para Deus, irmão. Pede isso para Deus, minha irmã. Pede para Deus redirecionar o teu olhar. Diga para Deus, Deus, eu não quero ter mais um olhar maldoso, não. Diga para Deus, eu quero ter no meu olhar o amor. Eu quero ter no meu olhar, Senhor, a vontade de ajudar. Ori canta labassuri andalabás. Rabachuri canta labassuri. Isso, adore a Deus. Oh, meu irmão, Deus está colocando colírios nos seus olhos. Os discípulos, quando viram Jesus ali, foram tendo um particular com Jesus. Você está tendo a oportunidade agora de ter um particular com Jesus. Você está tendo a oportunidade agora de ter um particular com o Mestre. Você está tendo a oportunidade agora de abrir o teu coração. Os discípulos foram ter um particular com Jesus e eles colocaram todas as indagações diante de Jesus, irmão.
Faça isso agora. O que está te perturbando? O que está roubando o teu sono? O que está roubando a tua alegria? Abra o coração para Deus, diga para Deus, é isso, Senhor. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, e Deus está te dando agora. Oh, Ele está acalmando o teu coração. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Meu Deus, visita a alma desta pessoa, o espírito dessa pessoa, o coração desta pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo força, vigor. O Salmo 144, versículo 1, o salmista orou dizendo: o Senhor é a minha rocha. E ele diz para Deus: adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a peleja. Pai, visita essa pessoa. Deus está fortalecendo as suas mãos, meu irmão. Ô minha irmã, Deus está fortalecendo essa rede de engano que chegou sobre a sua vida. Deus está tirando esse laço da tua vida agora, em nome de Jesus. Todo espírito de engano vai embora em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço, coloca nesse copo com água, nessa garrafa com água, nessa xícara, seja onde for, coloca, meu Deus, em cada molécula desta água, o poder da cura e da libertação. Que quando esta pessoa tomar desta água, meu Pai, que quando essa pessoa beber desta água, que a cura, que os milagres aconteçam em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Amém? Podem tomar da água. Glória a Deus. Amém, Jesus? Quem está feliz aí? Tomou posse da sua bênção? Tomou posse? Receba a tua cura aí. Nome de Jesus, tá? Pastor, a alegria voltou, a paz voltou, aquele embaçamento, tanto espiritual quanto físico, foi embora. Coloca aí testemunha para a glória de Deus, tá bom? Então, quarta-feira aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, da Vila São José, zona sul da cidade de São Paulo, tá? A minha esposa, ela vai colocar aí o endereço, Rua Cássio Fontoura, o 1043, que é o endereço da nossa igreja. Você que mora aqui na Vila São José, você que tem parentes aqui na Vila São José, você que tem pessoas que moram nos bairros vizinhos, convide essa pessoa para estar aqui conosco quarta-feira agora, em 3 horários, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, como também 8 horas da noite. Irmão, não deixa o diabo te enganar não, viu? Não deixa o demônio te enganar não. E não viva se enganando também não, tá bom? Vá para a igreja, vá para a casa de Deus. E quarta-feira agora, eu estou pedindo para as pessoas levarem, a toalha de mesa. Você vai pegar uma toalha de mesa, principalmente aquela toalha de mesa que você vai usar na sua ceia de Natal. Leva quarta-feira na igreja essa toalha de mesa para nós orarmos, para nós apresentarmos a Deus, e Deus vai abençoar. No dia 25, sexta-feira, dia 23, quarta-feira agora, culto normal, os horários normais. Na sexta-feira, dia 25, nós teremos uma única reunião na sexta-feira, às 10 da manhã, que vai ser o nosso culto de Natal, tá bom? E Deus vai abençoar bastante, tá bom, minha gente? Oi? Isso é do dia 6 do Fernandes, eu falo mais para frente em nome de Jesus, tá bom? Minha esposa me lembrou aqui que dia 6 de janeiro, o pastor e cantor Fernandes Lima vai estar aqui na nossa igreja da Vila São José. Mas mais para frente eu vou falando mais sobre isso em nome de Cristo, fazer uma live para a gente falar mais sobre isso. Então, marque bem essas datas, tá? Dia 23, quarta-feira agora, esteja aqui conosco, tá? E traga a toalha de mesa. Sexta-feira é nosso culto de Natal e Deus vai abençoar bastante, tá bom? Um beijo no coração de todos, queridos, uma ótima noite. Deus te abençoe, você e a sua família. Tchau, tchau.